A paz do Senhor Jesus, que privilégio mais uma vez estar aqui para nós continuar a nossa exposição no livro do Apocalipse. Nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo nós falamos sobre o período da igreja, a era da igreja, o momento em que cada igreja da Ásia simbolizava em toda a história do cristianismo. No segundo vídeo nós vimos o arrebatamento da igreja, o momento que o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva e o início da grande tribulação, até o momento em que a tríade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta, eles marcham com um exército para destruir Israel. E nesse momento Israel clama ao nosso Senhor Jesus, tendo em vista que a partir do segundo período da grande tribulação, esse é o momento ao qual Israel vai entender que o anticristo não é o Messias. E pelo fato dessa decisão que eles tomaram em negar o reino do anticristo aqui na terra, eles começam a clamar, a orar, a pedir a volta do Messias. É a oração descrita em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração lá no Sermão do Monte. Então, toda a nação de Israel começa a clamar e faz a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino. Quando toda a nação de Israel começar a clamar, a pedir que o Senhor Jesus, que o Messias volte para socorrê-los, tendo em vista que o anticristo estará com todas as nações, o grande exército reunido no Vale do Megido, a batalha do Armagedon, para invadir Israel e destruí-la. Então, nesse momento, o Senhor Jesus ouve a oração do seu povo, ouve a oração da nação eleita, que é o povo de Israel. Então, e nós no céu com o Senhor Jesus, na grande festa das bodas do Cordeiro, do casamento entre a noiva e o noivo. Então, nesse momento, o Senhor Jesus, ele vem montado no seu cavalo branco, e agora sim é o cavalo branco de Apocalipse 19, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele vem no Monte das Oliveiras. E por que no Monte das Oliveiras? Zacarias, aproximadamente 500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, profetizou que o Messias entraria pela Porta Dourada. E a Porta Dourada fica em frente ao Monte das Oliveiras. E hoje no Monte das Oliveiras existem 3 cemitérios, que é um dos cemitérios mais antigos do mundo. Nesse cemitério existe um cemitério cristão, um cemitério judeu e um cemitério muçulmano. E o Senhor Jesus, sendo um rabino, sendo um Kohen, que é o nome que se dá ao mestre no idioma judaico, ele, como segue a lei de Moisés, proíbe que um Kohen, que um mestre, um rabino, se aproxime de um cadáver, porque aos olhos da cultura judaica o cadáver é impuro, é imundo. Então eles fizeram esse cemitério tentando impedir que se cumprisse a profecia de Zacarias. E o Senhor Jesus, como é obediente, o Senhor Jesus, como ele não quebra regras, o Senhor Jesus, como ele cumpre princípios, ele vai aparecer no Monte das Oliveiras. E como eles tentaram impedir que o Senhor Jesus pisasse e entrasse pela Porta Formosa, então quando ele chegar no Monte das Oliveiras, o monte irá se partir. O cemitério não existirá mais. Irá uma banda pro leste, outra banda pro oeste. E o Senhor Jesus, junto com a igreja, louvado seja o nome do Senhor, e o seu exército de anjos, entrará em Jerusalém para se cumprir a profecia que foi dita pelo profeta Zacarias. E nesse momento, ele prende o dragão, o falso profeta e o anticristo durante 1000 anos. E agora nós vamos decorrer sobre o que acontecerá no milênio e após o milênio. Você que pode, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede
E eu peço que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, inicia-se o milênio, a segunda volta do Senhor Jesus. E o interessante é que há alguns pontos que nós precisamos frisar entre o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. São duas coisas distintas. A volta do grande rei, lá no capítulo 19 de Apocalipse. Alguns pontos que é bom nós frisarmos. Primeiro, o arrebatamento. Jesus vem para buscar a sua igreja. Na segunda vinda, ele vem para estabelecer um reino. No arrebatamento, os santos serão arrebatados. Na segunda vinda, os santos com os anjos vêm junto com o nosso Senhor Jesus. No arrebatamento, o alvo é a igreja. Já na segunda vinda, o alvo é o povo de Israel. No arrebatamento, Cristo vai aparecer nas nuvens. Já na segunda vinda, Cristo virá à terra. No arrebatamento, inicia-se a tribulação. Na segunda vinda, inicia-se o milênio. No arrebatamento, será invisível, de repente, repentino, ninguém irá ver. Já na segunda vinda, todo olho verá a volta do grande rei, do rei dos reis, do Senhor Jesus, vitorioso para vencer. Aquele que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Satanás, o falso profeta, o anticristo, eles vão querer ser o rei aqui, e de fato, durante 7 anos, um pequeno período de tempo, o anticristo irá reinar, achando que é rei. Mas no capítulo 19, quando Israel clama pelo Messias e o Senhor Jesus, junto com a sua igreja, a noiva e seu exército de anjos, vem socorrê-lo, na sua coxa escrito Rei dos Reis. O anticristo acha que é rei, mas o Rei dos Reis está vindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim inicia-se o milênio. Meus irmãos, serão 1000 anos de paz. 1000 anos a qual a ação demoníaca não prevalecerá na terra. Satanás será preso junto com os seus anjos durante 1000 anos. No entanto, a maldade no coração do homem ainda vai existir. Nós, a igreja, que recebemos as vestes brancas, as vestes purificadas, o símbolo da justiça, o símbolo da remissão de pecado, meus irmãos, nós estaremos livres, porque nosso corpo foi transformado. Nós usaremos 100% da nossa capacidade mental. Aquilo que o corpo humano é para ser, nós seremos no milênio, a igreja, a noiva. No milênio, meus irmãos, não existirá doença, não existirá epidemia, não existirá a maldade imposta por Satanás, a influência de Satanás, porque Satanás estará preso. No entanto, a maldade no coração do homem ainda irá existir. Por quê? Porque o reino do Senhor é um reino de justiça. Se não houvesse nenhum pequeno contratempo, ou se não existe a possibilidade de erro da parte do ser humano, seria um reino muito fácil e muito simples de se reinar. Então, o Senhor Jesus irá permitir aqueles que passarem pela grande tribulação. Haverá uma nação que irá passar pela grande tribulação. Algumas pessoas das nações, algumas pessoas sobreviverão à grande tribulação, irão entrar no milênio. Então essas pessoas que não foram arrebatadas, que não fazem parte da noiva do Cordeiro, essas pessoas entrarão no milênio e com a maldade no coração, mas sem influência do Satanás. E no finalzinho do milênio, como eu disse, será 1000 anos de paz, 1000 anos de tranquilidade, de gozo, a qual nós teremos acesso ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jerusalém será a capital do mundo, onde o Senhor Jesus governará toda a terra a partir de Jerusalém. E como está escrito lá nas cartas que nós lemos, quando o Senhor Jesus fala: ao que vencer, darei a possibilidade, ou será digno de sentar no trono e reinar comigo. Nós estaremos reinando com o Senhor Jesus aqui na terra no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no finalzinho de 1000 anos, Satanás será solto mais uma vez.
E a Bíblia diz que quando Satanás, a tríade satânica, aqui nós já estamos entrando no capítulo 20, a tríade satânica será presa no início do milênio e será solta no finalzinho do milênio. E a Bíblia fala que irá regimentar, irá enganar uma grande parte da população da terra. Uma multidão será enganada novamente. O interessante é que o diabo, ele inicia-se a sua história com a humanidade lá no Jardim do Éden, enganando o homem. E ele encerra a sua história com a humanidade, enganando o homem. E mais uma vez, ele é solto por um pequeno período de tempo e irá enganar uma grande parte da população. Por que ele será solto? Para que as pessoas que viveram durante esses 1000 anos tenham o livre-arbítrio de escolher ou estar com Jesus ou seguir a Satanás. Porque senão o Senhor Jesus iria impor o seu reino, impor as pessoas que o adorassem. E nós o adoramos, nós o servimos, nós os amamos porque nós queremos. E esse é o símbolo do verdadeiro amor. Todo amor que é forçado, todo amor que é imposto, não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que não é forçado, aquele que não é imposto, aquele que não há julgo, aquele que não é subjugado. Você escolhe amar, e essa possibilidade é o que o Senhor Jesus nos dá. É o que Deus permite à raça humana, para que nós escolhemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então o inimigo irá enganar mais uma parte da população. E quando reunir essa grande parte, e ele virá enganar, meus irmãos, nos mínimos detalhes, meticulosamente, com a sua astúcia, aquele famoso ditado, com sapatinho de algodão. E quando ele enganar essa grande multidão, a Bíblia fala que todos se reunirão para atacar o governo de Cristo. Irão querer invadir Jerusalém e atacar o governo de Cristo. Quando eles se reúnem, e na Bíblia Sagrada, já que no capítulo 21, a Bíblia chama de, no capítulo 20, no verso 11, do juízo final. E o nome que se dá a essa grande batalha é o nome de Gog e Magog. Não significa que é essa batalha, mas porque tem o mesmo significado da batalha que irá acontecer no Vale do Armagedon. É o mesmo motivo, por isso que dá-se o nome de batalha de Gog e Magog. Mas quando a multidão se reunir para atacar o governo de Cristo, a Bíblia fala que irá cair fogo do céu e irá consumir toda a raça humana. E agora nós entramos no verso 11, no juízo final, o grande trono branco. Meus irmãos, a partir desse momento, hoje nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso advogado, aquele que advoga por nós, aquele que roga ao Pai em nosso favor. Através dele nós fomos perdoados, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós alcançamos o perdão. Mas no juízo final, no grande trono branco, ele não vem como advogado, mas ele vem como juiz. E nesse momento será a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que morreram com o Senhor Jesus, dos salvos. A segunda ressurreição é aqueles que não foram salvos. E esses serão ressuscitados não para um julgamento, mas para o Senhor Jesus mostrar a eles o porquê da condenação eterna. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, como João viu lá no capítulo 1 de Apocalipse, e também no capítulo 4, quando ele vê o Senhor Jesus, quando ele chega ao trono, no início da festa das bodas do Cordeiro, e quando ele vê no capítulo número 1, aquele que tem os olhos como chama de fogo, andando no meio dos castiçais, que são a igreja. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o Senhor Jesus anda no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nunca em nenhum momento da história o Senhor Jesus abandonou a igreja, abandonou a sua noiva, abandonou aqueles a qual pertencem a ele. Em nenhum momento o Senhor Jesus abandonou. A todo o período da história do cristianismo aqui na terra, o Senhor Jesus sempre esteve andando no meio dos castiçais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E nesse julgamento, toda a raça humana, todos os humanos, desde o início da humanidade, desde o Éden, todos os pré-diluvianos, os pós-diluvianos, que somos nós, os neandertais, todos os seres humanos que partiram sem Cristo, que negaram a fé, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir falar do nome do Senhor Jesus e de Deus, do Senhor Jeová, do nosso Pai, esses serão julgados pelas suas obras. Esses que nunca ouviram falar serão julgados pelas suas obras, mas aqueles que ouviram falar do Senhor irá ser julgado também pelas suas obras. Meu irmão, não negue o Senhor Jesus. Não permita que o diabo venha tomar de você a dádiva de pertencer à noiva do Cordeiro. Não volte atrás. Não negue Jesus. Não se distancie dos caminhos do Senhor. Permanece fiel, mesmo fraco, permanece fiel, porque é Ele quem nos fortalece. Não permita que o diabo coloque na sua mente que os seus pecados irão tirar ou invalidar a graça do Senhor Jesus na sua vida. Não irão, meu irmão. Não permita que os seus erros, que os seus pecados façam com que você pense que isso é maior do que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Há uma esperança, ainda não está acabado, ainda estamos na dispensação da graça, a qual o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o nosso Pai é o nosso advogado, que roga por nós, que intercede por nós, e através dele nós fomos perdoados. Continue firme, meu irmão, para que você não venha passar por esse grande tribunal, o tribunal de Cristo, ao qual o Senhor Jesus será o juiz. Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz assim: E o Espírito e a esposa dizem vem, vem. E quem ouve diga vem, e quem tem sede venha. Quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E o último versículo do livro do Apocalipse: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O Senhor Jesus está voltando, breve virá, breve voltará. Não negue ao Senhor Jesus, continue firme no propósito, porque um dia estaremos juntos celebrando as bodas do Cordeiro, a festa do casamento, e iremos reinar com o nosso Senhor Jesus aqui na terra e desfrutaremos de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe.